Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa última lição neste terceiro trimestre de 2025, na revista do Programa de Educação Cristã Continuada, Jeremias e Lamentações, nas mãos do oleiro. Nossa lição de número 13 tem como assunto lamentação coletiva e oração confiante. Texto áureo está em Lamentações capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A leitura bíblica está em Lamentações capítulo 5, versículos 1 a 22. A verdade prática nos diz que o lamento pelo pecado e a oração coletiva abrem caminho para a restauração espiritual. A introdução do comentário nos fala que Lamentações 4 e 5 mostram que o sofrimento coletivo pode se tornar sala de aula espiritual. O povo de Judá, quebrado e humilhado, é confrontado com a realidade do pecado, a dor das consequências e a necessidade urgente de retornar a Deus. O sofrimento real abre espaço para um lamento purificador e, enfim, para a oração que clama por restauração. Nesse caminho, aprendemos que Deus não abandona os que o buscam com arrependimento sincero e fé perseverante. Portanto, esta lição vem nos falar que, acima de todo sofrimento, ainda existe esperança. Primeiro tópico: lições práticas do sofrimento. O sofrimento, quando lido com discernimento espiritual, se transforma em aprendizado. O capítulo 4 mostra como a glória de Jerusalém foi manchada e como a dor coletiva pode nos levar a reconhecer nossa falência moral e retornar à aliança com Deus. Não se trata de um sofrimento sem sentido, mas de uma disciplina que convida à reflexão e ao arrependimento. Primeiro item: quando se perde o valor. Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? O profeta inicia com uma imagem impactante. O ouro, que antes brilhava, agora está opaco. O sagrado, profanado. As pedras do templo, antes honradas, estão lançadas nas esquinas. Ou seja, dá a entender que o templo de Jerusalém foi derrubado até seus alicerces pelos exércitos de Babilônia. Trata-se de uma descrição simbólica e literal da ruína de Jerusalém. O ouro representa tanto a cidade quanto o povo que nela habitava, especialmente seus líderes morais e espirituais. E representa também, claro, as riquezas do povo, que agora não tinha mais nenhum valor. O que era nobre foi corrompido, o que era precioso perdeu o brilho. Isso ensina que a desobediência mina a glória espiritual de um povo. A santidade do culto e da vida foi substituída por frieza, vaidade, idolatria. É uma advertência clara à igreja de hoje. Quando a comunhão com Deus se rompe, a dignidade se perde. Deus é a fonte de nossa beleza moral. Sem Ele, até o que é mais puro escurece. A restauração da honra começa com o retorno à presença do Senhor, fonte de toda a glória verdadeira. Segundo item: quando há fome, abandono e ruína. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. A imagem é comovente e terrível. O sofrimento atinge os mais frágeis. Crianças pequenas, sem alimento, sem consolo, sem resposta. A fome é tanto física quanto espiritual. Ela aponta para a ausência de provisão material, mas também denuncia a quebra da estrutura familiar e comunitária que deveria cuidar dos pequenos. Jerusalém, antes abundante, farta, agora não alimenta seus filhos. O cuidado cessou, a dor se espalhou. Essa cena nos lembra que o pecado de uma geração repercute sobre as próximas. O abandono dos princípios de Deus tem consequências sociais profundas. A falta de alimento aqui revela que o povo que despreza o alimento do céu acaba carecendo até do pão da terra.
A restauração começa quando o povo volta a se alimentar de Deus. Terceiro item: quando os líderes falham. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Aqui, Jeremias mostra que o sofrimento de Jerusalém foi resultado direto da ação de Deus em juízo. Não foi apenas a superfície que foi abalada, mas a base, a raiz da cidade e da vida nacional. Deus expôs o que estava oculto, inclusive o pecado e maldade dos sacerdotes e profetas. Isso é graça severa. O Senhor não apenas removeu estruturas externas, mas revelou a falência espiritual, aquela interior. Esse tipo de disciplina, embora doloroso, é purificador. Quando a paciência divina chega ao limite, ele intervém para que o povo desperte. A justiça de Deus não é destrutiva, mas corretiva. Deus está chamando o povo a construir novamente, agora sobre rocha firme. O juízo é duro, mas justo. Ele abre espaço para arrependimento e novo começo. Ele pode restaurar. Segundo tópico: o lamento coletivo que purifica. Lamentações capítulo 5 é uma oração em forma de súplica coletiva. O povo, prostrado sob o peso da vergonha, volta-se a Deus com lamento sincero. A dor não é negada, mas transformada em intercessão. Esse lamento é pedagógico. Ele revela que quando a dor é trazida diante de Deus, pode se tornar instrumento de purificação espiritual. Primeiro item: o orgulho cede lugar à oração. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A oração se abre com um apelo carregado de reverência e humildade. O povo, quebrantado, pede que o Senhor lembre do que lhes aconteceu. Essa lembrança não é informativa, é relacional. Querem ser reconhecidos como ainda pertencentes à aliança, mesmo em ruínas. É como se eles dissessem: Deus, nós estamos arrasados, mas lembre-se de nós. Não se esqueça de nós. Considera e repara é linguagem de súplica profunda, que parte dos corações que reconhecem sua dor, sua falha, sua dependência. O termo opróbrio aqui é uma vergonha extrema. É um termo muito forte. Expressa a humilhação pública sofrida pelo povo, consequência direta de seu afastamento de Deus. Mas o simples fato de voltarem-se ao Senhor e clamarem por seu olhar é sinal de esperança. O povo deixa de racionalizar a tragédia e passa a confessar sua vergonha. O lamento aqui purifica, porque é honesto, quebrantado e voltado ao único que pode restaurar. Em vez de murmurar, os lábios se curvam, os lábios se abrem em oração. O orgulho cede lugar à oração. Segundo item: o lamento de velhos e jovens. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Lamentações 5,14. Esse versículo sintetiza, resume a desestruturação total da vida social e espiritual da nação. Os anciãos, antes responsáveis por manter a justiça e a memória coletiva, desapareceram dos espaços de liderança. Os jovens, que representavam alegria, força, futuro, silenciaram. A cidade está muda, envergonhada, desfigurada. A dor afetou todas as gerações, do mais velho ao mais novo. Esse quadro não é apenas político ou cultural, é teológico. A ausência dos velhos e o silêncio dos jovens revelam que a fonte da vida foi afetada. Deus havia sido deixado de lado, e agora o povo sente os frutos dessa desconexão. A ausência de cântico é sinal de alma enferma, e nesse silêncio surge o lamento, não como nostalgia, mas como reconhecimento de que sem Deus não há estrutura, não há geração, não há música. O lamento torna-se linguagem comum, porque todos, velhos e jovens, reconhecem sua falência e clamam juntos. Terceiro item: só Deus pode perdoar e restaurar. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Neste versículo, o povo abandona qualquer pretensão. Não há mais defesa nem justificativa. A coroa caiu. A expressão é forte. Representa a perda de autoridade, de honra, de bênção. A humilhação se completa com a confissão. Porque pecamos. Não há mais busca por culpados externos.
A dor agora se expressa com sinceridade diante de Deus. Esse tipo de lamento purifica, porque revela um coração quebrantado. O povo não pede apenas alívio, ele pede reconciliação. Ao reconhecer o pecado, assume responsabilidade e abre espaço para a restauração. Essa dor não gera revolta, mas sim dependência. É o grito daquele que sabe que precisa ser lavado. Quando a coroa cai, o orgulho é removido e a oração pode subir. Esse é o verdadeiro clamor do arrependimento. Reconhecer que a glória que tínhamos era graça, não era mérito nosso, e que só Deus pode restaurar o que se perdeu. Terceiro tópico: a oração coletiva e confiante. O livro termina com o povo se voltando ao Senhor como uma oração coletiva. Um clamor, não de certeza, mas de fé insistente. Em vez de encerrar com vitória, Lamentações termina com perguntas, e isso é profundo. A fé verdadeira ora mesmo quando ainda não vê a resposta. Primeiro item: tu permaneces entronizado. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Em contraste com a queda total de Jerusalém, o povo reafirma a soberania imutável de Deus. O povo perdeu tudo: terra, templo, sacerdócio, estabilidade. Ou seja, eles eram agora uma nação pária, uma nação sem terra e sem o seu lugar no mundo. Mas o que eles diziam? Deus continua Deus. Nós perdemos tudo, mas Deus não. O plano de Deus continuará a ser executado independente de nós. O trono de Deus é eterno e inabalável. Essa convicção é o primeiro passo da oração restauradora. Mesmo depois do juízo, do julgamento, o Senhor continua sendo rei. Essa afirmação revela que, por mais que a tragédia tenha abalado a estrutura do povo, o fundamento espiritual ainda resiste. Deus não foi destronado com a queda de Jerusalém. Pelo contrário, o juízo reafirma que ele continua justo e soberano. Lamentações não é uma negação da dor, mas uma reorientação do olhar, das ruínas da cidade para o trono eterno. A oração começa com adoração, mesmo no lamento. E isso muda tudo. Só pode orar com esperança quem reconhece que o Senhor reina de geração em geração. Segundo item: converte-nos a ti, Senhor. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, ou como antes, em algumas traduções. Esta é a súplica central do capítulo e de todo o livro. O povo reconhece que não consegue voltar sozinho. Precisa que Deus o reconduza. A palavra converte-nos carrega o sentido de retorno, de restauração da aliança, de renascimento da comunhão perdida. Eles não querem apenas voltar para Jerusalém, querem voltar para Deus. A dor os conduziu ao arrependimento, e agora o clamor é por restauração interior. Renova os nossos dias como dantes, expressa a saudade do tempo em que a presença de Deus era real no meio do povo. Não se trata apenas de nostalgia religiosa, mas de sede espiritual. É um pedido por novos começos, por tempos de reconciliação. A oração coletiva reconhece que a conversão é obra de Deus. Só Ele pode despertar o arrependimento, reacender a fé e restaurar o que foi quebrado. Esse versículo é o clímax do lamento, quando a dor se transforma em clamor sincero e a fragilidade humana encontra a esperança na ação soberana de Deus. Terceiro item: oração quando não há resposta. O livro termina com uma pergunta: por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Isso pode parecer frustrante, mas é profundamente verdade. O povo não tem certeza da resposta, mas ainda assim ora. A pergunta revela que, mesmo ferido, o relacionamento com Deus não foi rompido. Eles ainda falam com o Senhor, ainda esperam dele uma resposta. É no espaço entre a dor e a fé que a oração persevera. Esse encerramento em forma de interrogação nos ensina algo precioso. Há momentos em que a fé não tem todas as respostas, mas mesmo assim insiste em clamar. A ausência de uma resposta definitiva
não significa ausência de Deus. O clamor continua, e isso já é milagre. Mesmo no silêncio, há fé. Mesmo na dúvida, há confiança. A oração coletiva termina em suspense, porque a história ainda não acabou. O Deus que disciplina também restaura. O Deus que permitiu o lamento também ouvirá o clamor. Por isso, mesmo sem certezas, o povo termina orando. E essa oração é o primeiro passo da renovação que está por vir. Concluímos, então, nosso trimestre e nossa lição com esta aplicação pessoal maravilhosa. O sofrimento pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Quando escolhemos o caminho da humildade e clamar sincero, abrimos espaço para a restauração e a esperança que vem do alto. Concluímos então a nossa lição número 13, Lamentação Coletiva e Oração Confiante, na revista do seu Programa de Educação Cristã Continuada, terminando assim este abençoado trimestre e já nos preparando para o próximo com muito mais de Deus na nossa vida através da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.